Depois apareceu-lhe um Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze conforme disseste. E Abraão apressou-se e intercursara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Versículo 10 diz assim: e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16 diz assim: e levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tua presença. Obrigado, Pai. Eu tenho convicção de que o Senhor está na casa. Senhor, nessa manhã eu quero apresentar a vida dos teus filhos e esta palavra. Senhor, eles são responsabilidade do Senhor. Foi o Senhor que colocou vida e os trouxe para cá. E esta palavra, Senhor, são espírito e vida. Elas são as tuas palavras. E elas revelam o desejo do teu coração. E elas revelam quem o Senhor é. Então eu te peço, Senhor, faz conforme a tua vontade. Eu ofereço a minha vida e te digo, Senhor, nada sei. Se o Senhor assim não entregar e o Senhor assim não fizer, eu te peço misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dos teus filhos. No nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Irmãos, Abraão foi um homem chamado por Deus. E Abraão entendeu o chamado de Deus e caminhou por fé. Só que agora, nesse momento, Abraão está vivendo uma fase diferente da vida dele. Por quê? A Bíblia diz que houve um tempo, 13 anos, em que o Senhor se colocou em silêncio. Deus não falava com Abraão. Não há nenhum relato durante esses 13 anos, desde o nascimento de Ismael, quando Abraão resolve, segundo a própria vontade, tentar dar uma ajuda para Deus. Deus se cala, Deus silencia. E aí, quando o tempo passa, a Bíblia diz que Deus, ele aparece para Abraão. E o texto de Gênesis 18 diz assim, observe o versículo 1. Vamos lá. Depois apareceu-lhe o Senhor. Depois de quê? O que foi que aconteceu para que Deus resolvesse aparecer a Abraão?
Deixa eu dizer uma coisa para você. A caminhada nossa com o Senhor é uma caminhada progressiva. Nós recebemos Jesus por meio da fé. E Abraão aceitou o convite de Deus por meio da fé. Esse é o primeiro passo da nossa vida com o Senhor. Primeiro eu recebo a palavra, eu creio e eu começo a caminhar. Só que a partir desse ponto eu preciso entrar num processo de desenvolvimento desse relacionamento com Deus. Só que tem algumas coisas que atrapalham, que é como se criassem muros, barreiras, portas que impedem da gente avançar nesse conhecimento de Deus, nessa comunhão com Ele. E uma dessas coisas é nós queremos agir de acordo com a nossa própria vontade. Se tem coisa que irrita Deus, é quando o filho dele decide fazer as coisas com seu braço de carne. Se tem uma coisa que irrita Deus e faz com que Deus silencie, que Deus se cale, é quando o homem quer viver independente dele. Quando o homem passa a seguir conselhos de outras pessoas e não busca o conselho dele. Isso trava, isso bloqueia o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, o que acontece? Nós permanecemos na vida da igreja, nós permanecemos com o título de cristãos e não temos realidade da vida de Deus. Por quê? Porque Deus se cala, e se Deus se calar, você não sabe qual é o próximo passo na caminhada. Aí o que acontece? Você vai caminhando por fé. De repente, você decide, não, agora não. Agora eu vou fazer desse jeito aqui, porque desse jeito eu entendo que é o melhor. A gente já se acha tão crescidinho que a gente passa a viver de forma independente e ignora que a gente precisa perguntar e esperar que Deus nos responda, até que a gente tome alguma atitude. Observe como nós somos. Por vezes, Deus fala, e a gente fica sentado, prostrado. Não, estou esperando mais um sinal. Estou esperando Deus falar. Não, Deus já falou um monte de coisa. Mas você, na verdade, no fundo, você não está afim de fazer. Vou falar a verdade. Você não está afim de fazer. Porque quando Deus, sempre que Deus fala, Deus confronta conosco. Sempre que Deus fala, Deus mexe com o seu ego. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O caminho do homem natural é diferente. Não tem como. Não há compatibilidade. Aí, por vezes você trava, diz, não vou guardar só mais um pouquinho. Eu vou guardar outro sinal. Gideão, 300 sinais para Deus falar. E tem vezes que Deus não fala. E aí você quer acelerar o processo. Olha como somos. Deus fala e você para. Deus não fala e você quer correr. Não é assim que a gente age? Foi o que Abraão fez. Deus observou toda a conversa dele com Sara, o conselho de Sara, e Deus não se envolveu. Deus ficou quieto. Deus silenciou. Só que Abraão estava muito distraído com o seu novo brinquedinho. E é assim. Nós às vezes nos distraímos com alguns brinquedinhos, com algumas coisas presentes. O que é brinquedinho? Presente. Presentes que recebemos e nos distrai do propósito de Deus. Abraão se distraiu com Ismael. E observe que não tem nenhuma oração de Abraão. Não tem nenhum sacrifício de Abraão. Não tem nenhuma oferta, não tem nenhum altar levantado. Abraão simplesmente esqueceu. Só que, quando você vai para o capítulo 17, vamos lá? Capítulo 17, versículo 24 até o 27. E depois dessas, e depois disso, não é isso? E não, depois, versículo 18, capítulo 18 do versículo 1 diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor. Depois de quê? Depois do capítulo 17, versículo 24 ao versículo 27. Vamos lá? E era Abraão da idade de 99 anos. Quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos. Quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa
nascido em casa, os comprados por dinheiro, ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Aí segue o versículo agora. Depois apareceu-lhe o Senhor. Depois de quê? Depois que Abraão é circuncidado. Depois de 13 anos de silêncio. Depois de 13 anos que Abraão não ouvia, agora Deus está chamando Abraão para algo diferente, para algo novo. Já não era mais o Deus que falava com o homem, mas era o Deus que se apresentava para o homem. Ei, deixa eu lhe dizer, quando você decidir obedecer ao Senhor, fazer a vontade dele, se apressar naquilo que ele tem para a sua vida, ele lhe aparecerá, terá comunhão com você e te falará dos seus planos para a sua vida e para uma geração. Observe, irmãos, enquanto Abraão está sentado à porta da sua tenda, no calor do dia, aparecem 3 homens. E Abraão está, o Senhor aparece para ele, os carvalhais de Mamre. Eu imagino que na tenda estava fazendo muito calor. E ele veio para fora. E quando ele veio para fora, sabe o que eu fico imaginando? É que Abraão pensou em ser uma visão. No calor do dia, no sol escaldante, aparecem 3 homens diante dele, debaixo dos carvalhais de Mamre. Deixa eu te dizer, Mamre, no hebraico, significa força e vigor. Observe, depois que Abraão é circuncidado, e o que significa ser circuncidado? É eliminar a carne, lançar a carne fora. Esse era o símbolo da circuncisão. Abraão tinha gerado Ismael segundo a força do seu braço, confiando no seu braço. Ele ainda tinha virilidade para poder ter um filho. Então era a força dele fazendo, era a força dele se movimentando. E quando a sua força se movimenta, quando você faz segundo a sua vontade, Deus se retira e diz: opa, já que você faz, você não está precisando de mim. Só que aí depois de 13 anos, Deus chama Abraão para um concerto. E eu imagino o Senhor dizendo: Abraão, chega, eu já esperei tempo demais. Abraão, eu tenho um propósito para cumprir, e eu escolhi você. Então não retarde o processo, se apresse a se circuncidar. Eu preciso, Abraão, que você elimine a carne. Detalhe, meu querido, a carne não é Deus que elimina, é você quem elimina. Ele tem que fazer. Não fique esperando Deus fazer para você o que você tem que fazer. Irmãos, volta para o jardim. Deus fez tudo lindo, perfeito, formoso, tudo girado em torno do Espírito. Mas a carne do homem foi que decidiu pecar. Então agora, a parte da carne não é com Deus, é com você. Ele disse: Abraão, circuncida todo mundo, começa com você. E Abraão se apressou em fazer. Sabe qual é o nosso problema? Nos apressamos em pecar, nos apressamos em fazer a nossa própria vontade, corremos para resolver os problemas como se nós tivéssemos o poder de resolver tudo. Mas agora o Senhor está dizendo: eu tenho algo novo para fazer, eu tenho algo para realizar, e eu necessito que você pegue essa carne e lance fora, porque a carne para nada presta. Até as nossas boas intenções, se estiverem fora do projeto e do plano, irmãos, entendam, ele é um arquiteto. A Bíblia diz que ele é o arquiteto e ele é o construtor. Até na casa de Deus a gente age na carne. Por quê? Porque a
o interesse em fazer, o interesse em realizar, se não estiver dentro do projeto do arquiteto, é carne, é obra da carne. E a carne para nada presta. E a carne não glorifica a Deus. Porque quando a gente fala de carne, as pessoas pensam em prostituição, em bebedice. É nisso que as pessoas pensam, em adultério. Não é sobre isso. Tudo aquilo que é movido segundo a vontade do homem, fora do projeto de Deus, é carne. E para onde vai a carne? Ela precisa ser sepultada na cruz. Agora, o Senhor estava chamando Abraão e deixa eu lhe dizer algo. Quando a carne é retirada, Deus ele leva para um nível maior. Porque já não era mais o Deus que falava com Abraão, mas era o Deus que estava se apresentando. Mas isso precisa que a gente decida. Nós precisamos decidir fazer coisas diferentes. A Bíblia diz que ele está nos carvalhais de Mamre. Mãe significa força e vigor. Vigor de quem? Força de quem? A sua, a minha? Não! A minha força e a sua força não interessa se não estiverem alinhadas com a força e o poder de Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, é Ele aquele que nos sustenta. E se não for Ele na minha vida e na sua vida, o que será de nós, irmãos? A força de Deus em nós é que opera e conclui o projeto de Deus. Nunca esqueça. Qualquer coisa que você for fazer, a força de Deus tem que ser o combustível para fazer você andar nessa engrenagem, para você percorrer esta caminhada. Aí eles estavam nos carvalhais de Mamre. Aonde? Em Hebrom. Hebrom significa aliança, comunhão e amizade. Quando a força de Deus é operada em você, fique tranquilo, força, comunhão e amizade serão refletidos na sua vida. É por isso que tinha que ser nesse lugar. É no lugar de comunhão que Deus fala com os seus amigos. É no lugar da amizade. É no lugar, irmãos, onde a aliança de Deus é estabelecida e que Deus revela a sua vontade para nós. Sabe o que eu fico imaginando? Uma geração que não tem mais interesse em ouvir a voz de Deus. Porque olha, presta atenção, ter comunhão com Deus é algo muito estreito. Ter relacionamento com Deus não é assim. Para você ter relacionamento com Deus, primeiro a carne precisa ser retirada. Porque é a carne que impede esse relacionamento e essa comunhão. Então o povo que diz que está cheio de visão, de revelação de Deus, e que ouve Deus todo dia, toda hora, toda noite, e que vive na carne, como é isso? Então é algo que não casa. Está totalmente fora da palavra. Como é que alguém chega e diz assim, não, porque eu tive revelação, visão, profecia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todos são dons de Deus, e o Espírito de Deus entregue. Aí a gente ouve e diz assim, mas Deus usa, não é? Até vaso sanitário, até eu já repeti isso. Que coisa feia. Até vaso sanitário é vaso, né? Não. O vaso que Deus usa é o vaso que primeiro Deus trabalha. Deus trabalhou 40 anos com Moisés, irmãos. Quando você vai para o livro de Atos, diz que Moisés entendeu que ele libertaria o povo de Israel. Ele desejou, ele quis. O problema está no tempo, é agora, é a hora. Ele intentou no seu coração. Só que foi na força no seu braço de carne, por isso que ele se atrapalhou. E ele teve que sair, ele teve que fugir. E Deus passa 40 anos em silêncio com Moisés. Por 40 anos Deus não fala, porque Deus não fala com carne. Moisés saiu do Egito na carne, irmãos. Fugitivo, com medo. Ele iria morrer se ele estivesse lá. Porque ele quis fazer as coisas de Deus do jeito dele. Ele achou que estava pronto. E por isso ele tomou a frente de Deus.
Ei, Deus não precisa da nossa carne, não. Deixa o Espírito se mover por você. Deixa o Senhor fazer através da sua vida. Descansa, meu irmão. Põe o pé no freio. E deixa Deus trabalhar. Porque o que Ele tem para fazer na sua vida é coisa grande. Mas é Ele fazendo em você e através de você. Aí ele vai para o deserto, ele foge. E ele fica 40 anos, Deus fica, ó, em silêncio. E depois que o homem é tratado, Deus vem para falar com o homem. Depois que o homem está consumido, porque a sarça queimava, mas não se consumia. Tipo e figura de alguém que já tinha consumido toda a sua carne diante de Deus. Agora, se a sua carne está consumida, chegou a hora de Deus falar. Agora chegou a hora de Deus revelar os seus projetos. Agora chegou a hora de Deus lhe chamar, porque aquele que quer representar a Deus precisa eliminar a carne. E aí a Bíblia diz que ele está sentado nos carvalhais de Mamre e ele olha. E quando ele vê, ele encontra 3 homens e ele se inclina com o rosto em terra. E aí o Senhor chama ele para um particular. Porque depois que a carne é eliminada, Deus se apresenta para sentarmos à mesa. Aí ele chama para comer. Irmãos, na cultura do Oriente é diferente daqui, né? Aqui a gente come em qualquer canto, para qualquer lugar, né? Assim, bastou chamar, a gente corre. Mas no Oriente Médio não é assim. Sentar à mesa significa aliança. Sentar à mesa significa que você tem relacionamento com o outro. E se o Senhor aceitou o convite de Abraão para comer, é porque Deus estava dizendo: agora nós somos amigos. Não tem carne, agora eu sou amigo do homem. Vamos lá. Vamos para Gênesis 18, versículo 7. Eu acho interessante, irmãos, é que a gente ouve muito sobre o Deus que está nos céus. O Deus que está no alto e sublime trono. E a religião nos ensina como se esse Deus estivesse distante de nós. Só que tem um detalhe. O desejo de Deus sempre foi estar com os homens. O desejo de Deus sempre foi estar no meio dos homens. Se você parar para observar, o acampamento de Israel, visto de cima, o tabernáculo ficava no meio. O tabernáculo era a morada do Senhor. Ele ficava no meio e ao redor tinha um formato de cruz. O acampamento das tribos formava uma cruz. Ou seja, para que Deus esteja no meio do seu povo, a carne precisa ir para... Procure uma figura depois que vocês vão encontrar. Do acampamento de Israel no deserto. É uma cruz. As tribos estavam ao redor, era Deus habitando no meio do seu povo. Mas Deus só habita no meio do seu povo se a cruz for o centro de todas as coisas. Aleluia. Se a carne não for retirada, Deus não fica. O que impede Deus de operar no meio de um povo é falta de cruz. É falta de colocar o ego na cruz, a vontade na cruz. E quando o acampamento se formou e o tabernáculo ficou no meio, o fogo de Deus desceu do céu, irmãos. E Deus manifestava a sua glória no meio do povo. Estamos precisando de mais manifestação de Deus. Estamos precisando de mais milagres. O maior milagre é uma vida transformada. O maior milagre, irmãos, não é receber algo de Deus. O maior milagre é ter a manifestação de Deus no nosso meio. É saber que você ora e Deus responde. É saber que você clama e o Senhor vem correndo. Porque quando Israel não quis viver a vontade de Deus, o Senhor se retirou do meio do povo. E foi um caos. Nós precisamos rever os nossos pensamentos. E correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Abraão correu, porque Abraão queria estar sentado em comunhão com ele. Ei, meu irmão, cadê a sua vontade de estar com ele? Cadê a sua vontade de desejar ser amigo dele?
só se senta com quem ele tem aliança. Eu sei que muitas falas existem por aí, né? Deus é de todos nós, mas Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É o que a Bíblia fala. As coisas podem até funcionar, mas será que Deus está no meio? Será que o Senhor está na casa? Abraão apressou-se. E o que é que eu percebo? Que por vezes falta essa pressa em queremos estar em comunhão com Ele. Falta esta pressa, esse desejo de estarmos com o Senhor, comendo com Ele, nos relacionando com Ele. Irmãos, parem para raciocinar como tem sido a sua vida. Será que você corre de um lado para o outro, trabalha o dia todo e entrega o resto para Deus? Isso é sério, irmãos. Aí faz aquela oração de hoje: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, meu Senhor. Mas você entregou tudo para César o dia inteiro. E para ele você entregou o resto. E no outro dia você vem me dizer: não, porque Deus falou comigo. Não, irmão, faz uma carne mesmo. Porque precisa de tempo. Precisa de sentar. Precisa de ter comunhão. Precisa de investir tempo. Todo relacionamento para ficar de pé precisa ter investimento. Não é assim que a gente fala sobre o casamento? Se você não investir no seu casamento, se você não investir tempo para estar com seu esposo, com a sua mulher, se você não investir tempo para vocês estarem a dois, o casamento vai para o buraco, irmãos. O casamento se acaba porque não sustenta, não fica de pé, porque não tem comunhão. Na primeira adversidade a casa é destruída. Por quê? Porque não tem comunhão, porque eles não se conhecem. O sentar à mesa faz você ser conhecido e Deus se revelar para você. Assim como na sua casa, o sentar à mesa traz comunhão. Como você conhece o outro se você não tem relacionamento com ele? Como você pode dizer a mim que você serve a um Deus que você não conhece? Não, eu conheço o Deus das Escrituras. É assim não. A gente pode até ler isso aqui, esse livro, só como um livro de história. Tem gente que sabe contar muito bem. Eu acho lindo quem grava versículos e capítulos. Eu não gravo, porque eu não estou preocupada com isso. Estou preocupada com a vida. Eu leio, eu estudo, mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa, o que me move é que essas palavras virem vida dentro de mim, que seja uma realidade. Porque na hora em que você precisar, o Senhor trará a realidade da vida. Não é sobre capítulos e versículos, é sobre comunhão, aliança e relacionamento com Deus. E Ele está chamando os filhos para um novo tempo, onde Ele quer se revelar para os filhos. Como você vai saber, meu querido, qual é o próximo passo na sua vida, se Deus assim não lhe direcionar? Eu fico assim sem entender, sabe? Nós temos 365 dias no ano. Você tem um absurdo de coisas para resolver. Você tem coisas da sua casa, do seu trabalho, da sua faculdade, tem negócios, tem uma série de coisas. Mas a gente se move no mundo natural e esquece de se mover no mundo espiritual. E o mundo espiritual só funciona com relacionamento, comunhão, aliança com Deus. E isso é diário. Não é entregar a Deus o resto. É entregar a Deus a primícia. É entregar a Deus aquilo que é mais importante. Entregue para Ele as suas primeiras horas do dia. Depois descanse que o restante Ele vai fazer. Entregue para o Senhor o melhor tempo que você tem. Mas nós estamos agitados porque queremos ver sempre cumprida a promessa. Você está agitado porque você quer ver Deus fazer. Você está agitado porque você quer ver Deus realizar. Você está agitado porque quer ver Deus abrir a porta, destravar o negócio. Calma, meu irmão, que o Senhor vai fazer no tempo dele. Para esse tempo, Ele está dizendo: vem para a comunhão, vem para a mesa, vamos sentar, porque o que você está pensando ainda não é. Eu ainda tenho coisas maiores para fazer. A mente de Abraão estava em Ismael, mas a mente de Deus estava em Isaac. Coisas que são muito parecidas. 2 filhos e 2 filhos homens. Mas um foi gerado segundo a vontade do homem. O outro foi gerado segundo a vontade de Deus. Tiago 2:23. Vamos
lá. E Cumpriu. cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus. E foi isso imputado como justiça. E foi chamado? o amigo de Deus. Acho interessante, porque Deus fala aqui tudo. Deus já falou sobre amizade. Quem são os seus amigos? Em quais mesas você se senta? Isso é muito sério. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou fazer mesmo que o apóstolo Paulo. Ele disse que conheceu um homem, não foi? Eu também conheci uma pessoa que o Senhor dizia assim: não quero sentado mais naquela mesa. E aí essa pessoa que eu conheço insiste. Insiste porque é crente. Insiste porque gosta. Insiste porque é muito bem tratado. É forte. E o Senhor está dizendo: não quero que você se sente naquela mesa. E aí faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Na terceira quase morre. Porque deu uma alergia que quase vai baixar no hospital. E aí depois não morreu, porque Deus foi misericordioso. Aí achou pouco. Não foi para a mesa, mas trouxe os convidados da mesa para a sua própria casa. E repetiu a desobediência. O Senhor disse: não quero na mesa. Mesa é comunhão. Mesa é lugar de aliança. E eu não tenho uma aliança com esse negócio. Mas desobediente, repetiu a dose. Quase pedacinho. É incrível. E aí a pessoa passou anos declarando, dizendo que tinha alergia àquela determinada comida. Porque tinha acontecido 2 vezes com o mesmo tipo de comida. Anos se passaram. Aí a pessoa entendeu, depois da segunda situação, disse: eu vou morrer. Aí a pessoa obedeceu, disse: nunca mais. E aí, romper com mesas traz problema. Sair de ambientes é problema. Porque as pessoas criam situações. As pessoas inventam situações. Porque fica feio, né? Porque fulano não quer mais ter comunhão comigo. Então é mais fácil eu criar uma mentira, eu crio uma história e tá tudo certo. Beleza. Passado anos dizendo, declarando que tinha, a pessoa disse que tinha alergia àquela determinada comida. Um belo dia a pessoa diz assim: não, eu vou no médico, então eu converso com o médico. E aí ela foi pro médico, quando chegou lá, o médico disse: não, você não tem alergia a essa comida. Porque você come todos os outros derivados da mesma coisa e você não sente nada. Não, não é possível, doutor. Vamos fazer o exame. Quando vai fazer o exame de rastreamento, a pessoa nunca teve alergia àquela comida. E aí ela veio entender o que Deus estava falando naquele tempo. Se continuar, eu lhe tiro da terra. Se permanecer, porque ou você tem aliança com Deus ou você tem aliança com os homens. Não tem aliança com quem? Não tem aliança com Deus. Se você abre a boca e você diz que é sério, é muito sério isso, irmãos. Como é que a gente abre a boca e declara no mundo espiritual: eu sou servo de Deus, sou servo de Deus, eu faço a vontade de Deus. E você não faz? Aí Deus lhe põe a prova. Você é meu servo? Você é minha serva? Você tem certeza disso? Eu vou lhe mostrar. Porque os meus servos me obedecem, ouvem a minha voz e se apressam para executar a minha vontade. Mas se você abre a boca para os 4 cantos do mundo e diz que é servo e não serve como Deus quer, o Senhor acha uma brecha rapidinho para botar você no prumo. Porque Ele te ama. Porque Ele não quer lhe perder. Porque Ele sabe que com mistura Ele não pode executar a vontade dEle, irmãos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque primeiro ele caminhou por fé e depois por obediência. Quando Abraão entendeu o que era fé e obediência, Deus se manifesta na vida dele. Isaías 41, versículo 8. Ó, Isaías 41, versículo 8. Vamos lá, irmãos? Porém tu, ó Israel,
servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, Meu amigo. rapaz, será que Deus pode falar assim da gente? Misericórdia, é forte. Os profetas testificaram a respeito de Abraão. E será que o mundo espiritual pode testificar ao nosso respeito? Segundo as Crônicas 20, versículo 7. O que é que o mundo espiritual tem falado da gente, irmãos? Eu fico tão preocupada com o que é que está acontecendo lá. O que é que estão falando de mim, Jesus? Jesus, me ajuda. Ó, vamos lá, irmãos. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. É forte. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você é amigo de Deus? A amizade de Deus inicia com fé e obediência. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: olhe, amigos são leais, amigos são sinceros, e amigos falam de igual para igual. Irmãos, eu sei que a religião segura um pouco essa fala. Presta atenção. Deus vem falar com o homem. Ei, a religião diz que você tem que ir até ele. Mas agora, ele vem até o homem. Peraí. Você fala com seu amigo de forma hierárquica? Meu Senhor, eu queria falar com você. Meu Senhor, será que eu posso falar? Meu Senhor, por favor, me dê um tempo. É assim que você fala com seu amigo? Não? Então o que significa dizer que Abraão falava com Deus como aquele que fala com um amigo? Era de igual? Irmãos, como conseguiu um negócio desse? Abraão conversava com o Senhor em termos de igualdade. É o Deus Todo-Poderoso que desce para falar com os homens, mas para isso o homem tem que ser movido pelo Espírito, andar no Espírito, deixar a carne de lado, deixar toda e qualquer mesa para estar na mesa com o Senhor e com aqueles que têm aliança com Deus. É uma vida de submissão, de obediência e de entrega. Isso não é impossível para nós, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Deus Emmanuel, ele veio habitar entre nós. Era um tipo e figura do Cristo que viria e habitaria no meio do seu povo. Observe que o desejo de Deus sempre foi estar conosco. O desejo de Deus, irmãos, nunca foi que a gente botasse asas e fosse para o céu. Pare com isso. Adão foi feito da terra. Ok? Quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, ele veio habitar o tabernáculo. A presença de Deus estava entre os homens. E Deus caminhou no deserto no meio do povo. Deus gosta do povo porque o povo pertence a Ele. E depois que o povo caminhou no deserto, agora veio Emmanuel, porque já não era mais um tabernáculo físico, era o Deus encarnado no meio do povo. Deus quer habitar no nosso meio. Aí ele vem, habita no meio do povo, aí ele morre, ressuscita, e agora ele é o Espírito que não está somente entre nós, mas ele está dentro de nós. É Deus dentro do homem, é Deus falando com o homem, é Deus se movendo por meio do homem. Mas o que é que impede de Deus fazer aquilo que você quer que Ele faça? É a carne. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Deus tem pressa, irmãos. Os dias são maus. O mundo precisa conhecer o Cristo que habita dentro de você. Mas nós estamos impedindo o trabalhar de Deus. Nós estamos tentando atrapalhar o que Deus quer fazer. Vá para Êxodo 33, versículo 11. Vamos lá? E falava o Senhor a Moisés, Face a face. como qualquer que fala com o seu Amigo. ai, irmãos. Depois tornava-se ao arraial
duvidou, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Deus falava com Moisés face a face, irmãos. Moisés não tinha o Espírito de Deus habitando dentro dele, porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Se Moisés podia falar com Deus face a face, o que te impede de ter um relacionamento íntimo com o Senhor? Precisamos ser tratados por Deus. Precisamos ser trabalhados por Deus, para que o Senhor se manifeste a nós. Declare comigo nessa manhã: obediência, gera intimidade. A obediência abre caminho para a comunhão na mesa. Ele se apressa em fazer. Ele se apressa em ter comunhão. Observe que Paulo fala, Romanos 2, 29, hoje você não precisa mais ser circuncidado, porque a nossa circuncisão agora é no Romanos 2, 29, mas é judeu o que é no interior, e circuncidado a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas a circuncisão agora já não é mais na carne, mas é no Espírito. O Espírito de Deus que veio habitar dentro de você, ele quer ter espaço. Como nós falamos quinta-feira, no estudo da parábola das 10 virgens. Não é só sobre o Espírito que está no nosso espírito, mas é um Espírito que também está na nossa alma, na nossa reserva, nas nossas vasilhas. Porque Provérbios diz que o nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. Acho que é Provérbios 20, versículo 27. O nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. As 10 virgens estavam com as suas lamparinas, que simbolizam o Espírito. E dentro da lamparina tem o quê? Azeite. E azeite é símbolo de quê? Do Espírito. Então, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que carrega o quê? Carrega o Espírito de Deus. Só que, meu querido, para você reinar com Cristo, não basta ter somente o Espírito no seu espírito, você precisa ter óleo nas vasilhas, ou seja, você precisa ter óleo na sua alma. É a alma quem decide. É a alma quem executa. É a alma quem diz eu vou, eu faço. Se a nossa alma não estiver direcionada pelo Espírito de Deus, não tem como ter relacionamento com Deus. Porque o relacionamento de Deus é por meio do Espírito. O Espírito do homem é lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do vidro. Como queremos ter relacionamento com Deus se não queremos deixar que Ele governe a nossa vida? Quem é que está governando a sua vida hoje? Me diga aí. São as suas necessidades? Quem é que fala primeiro na sua vida? É a circunstância? É a necessidade? Ou é o Espírito de Deus? Se olharmos para as nossas ações diariamente, nós vamos ver, irmãos, quem realmente está governando a nossa vida. Abraão, ele não demorou em fazer. Ele correu para honrar. Ele prepara a água para lavar os pés do Senhor, para que o Senhor pudesse lavar os seus pés. Isso é honra e é serviço. Mas Deus só aceita serviço daquele que é servo. Deus não... você aceita coisa de qualquer pessoa. Basta entregar um presente, uma coisa, a gente fica logo todo... Não é assim? Todo alegre. Mas Deus avalia, não é o presente, mas é aquele que entrega o presente. Primeiro Deus olha para o homem, para depois olhar para as mãos do homem. Mas o homem natural primeiro olha para a sua mão. A Bíblia diz que Deus, ele aceitou Abel e a sua... Primeiro aceitou quem? Abel. E Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Deus não aceita qualquer coisa das mãos de qualquer pessoa. Deus só aceita coisas daqueles que têm aliança com Ele, irmãos.
O desejo de Deus sempre foi estar com nós. Tem um detalhe, já estou encerrando. No momento da comunhão, no momento da mesa, Deus desvenda um mistério que é revelado para nós. Presta atenção. O que Deus fala com Abraão? Deus foi lá para falar com Abraão, para conversar com Abraão. Versículo 10 do capítulo 18. Observe. Ele chega, se apresenta a Abraão. Abraão faz comida. Abraão prepara a comida. Ele come. E depois que ele come, ele diz o que foi que ele veio fazer. O que é que ele diz no versículo 10? Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda e estava atrás deles. Presta atenção. Primeiro, o que ele fala a respeito de quê? Do nascimento de Isaac. Deus foi para lá com um objetivo. Deus não se encontra com ninguém para jogar a conversa fora. Ele é diferente da gente. Nós sentamos para rir. Não é assim? Vou falar a verdade. A gente senta para rir. A gente senta para contar caso, não é assim? Mas Deus não se senta com ninguém para contar caso. Deus se senta com pessoas para alinhar propósito. E aí Deus primeiro diz assim: certamente tornarei a ti a este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Primeiro ele fala do nascimento de Isaac. Depois, você vai para o versículo 20. A segunda coisa que Deus fala. Disse mais o Senhor. Vamos lá, irmãos. Versículo 20 do capítulo 18. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Duas coisas ele foi falar com Abraão. Primeiro, falar sobre o nascimento de Isaac. E deixa eu lhe dizer, o nascimento de Isaac está ligado a Cristo, a vinda do Messias. E depois, ele diz: o clamor de Sodoma chegou aos meus ouvidos. A destruição de Sodoma e Gomorra está ligada ao julgamento do pecado. Deus vem falar com seu amigo duas coisas. Algo que apontaria para o Messias, mas também, quando esse Messias viesse, ele julgaria o pecado da humanidade. É por isso que essas duas coisas estão ligadas. O Messias vem e o pecado é retirado. O pecado é destruído. Para que o Messias reine na sua vida, primeiro, a carne precisa ser retirada e o pecado precisa ser destruído. Deus chama Abraão para o particular. Olhe para o seu irmão e diga: Cristo está reinando na minha vida. Cristo está reinando na minha família. Cristo está reinando nos meus relacionamentos. Irmãos, quando a carne vai embora, o ego é executado e Deus revela o seu propósito. É sobre isso. Comunhão, relacionamento e vida com Deus. É o ego que vai para a cruz para que o propósito seja revelado. Porque os dois não podem caminhar juntos. Ou é a sua vontade, ou é a vontade de Deus. Eu imagino Deus pensando, dizendo assim: como é que eu vou fazer com esse cara? Ele tem 13 anos que ele não levanta um altar. Ele se esqueceu de mim. Eu preciso despertar a ele, fazer um desenho para ele. Vem cá, Abraão. Eu preciso falar uma coisa com você, Abraão. Eu prometi muitas coisas para você e eu sou poderoso para cumprir. Mas tem algo que está travado. E não é por minha
causa das decisões que você tomou. E agora, eu preciso fazer algo para você. Se apressa. Circuncida você, seu filho e todos os homens da casa. Porque o mundo espiritual precisa entender que agora eu farei algo novo. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus não envergonhou Abraão. Deus, irmãos, Deus não humilhou. E eu fico sem entender porque tem tanto líder que humilha. Porque tem tanto líder que pisa, que mata e que fere. Deus poderia ter lançado na cara de Abraão e ter dito: vem cá, meu camarada, você não tem vergonha, não? Eu te sustentei, eu fiz tudo por você, eu te dei um nome que seria carregado por gerações. E o que é que você faz comigo, Abraão? Você me dá as costas e faz as coisas do seu jeito. Mas Ele não faz assim, irmãos. O nosso Deus é Deus de oportunidade. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de alinhamento. E mesmo quando Ele disciplina, é por amor. Ele poderia ter ignorado Abraão, mas Ele não faz isso. Ele só diz: Abraão, faz um negócio aqui. É só isso que eu estou precisando. Faça você o serviço. Eu não vou fazer por você. Porque não foi eu que mandei você se deitar com H. A responsabilidade é sua. Então quem vai consertar é você, não nós. A gente fica querendo que Deus conserte as bobagens que a gente faz. Como se Deus tivesse responsabilidade naquilo que decidimos. E a gente ainda tem a cara de pau de dizer que Deus falou conosco. Ei, não é vergonhoso você reconhecer os seus erros. Não é vergonha nenhuma você dizer: Senhor, eu errei. E por que errei? Errei porque errei. Errei porque eu deixei o meu orgulho, a minha carne, a minha vontade tomar conta de tudo, Senhor. Mas eu estou decidida a lançar hoje a carne fora, para ver aquilo que o Senhor tem para fazer. Imediatamente após a decisão de Abraão, ele vem, irmãos. Imediatamente depois que ele resolve obedecer, o Senhor não disse: vem, Abraão, não. Ele não dá nenhuma visão para Abraão dos céus. Ele diz: agora eu desço. Porque se o mundo espiritual estava rindo da cara de Abraão, duvidando da promessa, porque é assim que acontece. Nós falhamos, nós erramos, damos cabeçada. E o inimigo das nossas almas, ele tripudia, ele zomba de nós. Mas o Senhor está dizendo: lance a carne fora, porque eu vou mostrar ao mundo espiritual qual é a sua real identidade. Você é meu amigo, Ramanaço. Você é meu amigo. Você não é qualquer pessoa. É alguém que eu escolhi para ter intimidade. Com você eu me sento. Com você eu converso. Todos podem me achar louco e dizer: logo ele, logo ela diz que é amigo de Deus. Ei, a sua obediência valida o seu ministério, meu irmão. É a sua obediência. É o desejo de servir em obediência e submissão que diz quem você é. Fica tranquilo. Se como Abraão você resolveu fazer do seu jeito, mas hoje ele te chama por amigo. Hoje ele está dizendo: vem, amigo. Ele está dizendo assim: eu sei que você sentou em muita mesa, Narabás. Eu sei que você teve muitas alianças, mas agora é um tempo novo. Eu estou te chamando para a minha mesa, onde eu revelo a vida do meu filho e onde o pecado não tem espaço. Fica de pé essa manhã. Na vida da igreja e em nossos lares, Cristo
Cristo deve crescer e o pecado precisa ser eliminado. Mas para isso, precisamos desenvolver a comunhão com o Senhor. Não queira viver de formalidades, meu irmão. Queira ser chamado de amigo de Deus. Porque como os amigos, Ele fala em pé de igualdade. Vai falando com o Senhor. Será que Ele pode te chamar de amigo? Será que Ele pode confidenciar as coisas deles para você? Só tu és digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, só tu és Senhor. Eu sou teu, sou teu. Fonte da salvação, só tu és.